Agora na Rádio Câmara, O Seu Direito, um programa voltado para assuntos do judiciário e da advocacia, onde advogados, magistrados, promotores comentam e orientam temas relacionados ao seu direito e à nossa legislação. Apresentação, Sami Chagas. O Seu Direito. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Daniel Moraes, presidente da OAB, subseção de Teixeira de Freitas, no quadro O Seu Direito. E para abrir o nosso quadro, nós queremos saber do Dr. Daniel Moraes. Dr. Daniel, o que é a OAB? Olá, Sami Chagas. Olá, ouvintes da Rádio Câmara FM. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, trazer para a sociedade, para a comunidade, um tema que, para nós, da advocacia, é um tema muito caro, que é justamente falar da instituição. Essa instituição que nós servimos, é a instituição que nós fizemos o juramento de cumprir e defender, não somente o direito, mas também a ordem democrática. É essa instituição que se chama Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, Sami, é importante lembrar que a advocacia ela possui um status constitucional. A Constituição Federal, no artigo 133, 133, ela diz que a advocacia ela é indispensável à administração da justiça. E a Constituição ela faz mais. Ela traz a Ordem dos Advogados do Brasil como uma dos legitimados, as pessoas que têm a possibilidade de exercer o controle sobre a Constituição. Doutor, geralmente quando uma pessoa se forma ou em medicina, ou em contabilidade, ou em administração, ela já sai da faculdade apta para exercer a sua função. No ramo da advocacia é um pouco diferente. Sai como bacharel em direito, mas só pode atuar como advogado se passar ainda por um exame da ordem. Por que isso somente com os advogados? Observe, Samir, eu vou colocar uma questão prática e depois vou para o fundamento jurídico disso, até para que os ouvintes eles compreendam a razão disso. A advocacia, ela exerce uma atuação que ela impacta diretamente na vida do cidadão. E da mesma forma que ela impacta, ela pode impactar de forma positiva ou impactar de forma negativa, a depender da condução que é feita. Então, a ordem, ela exerce um controle sobre os profissionais que exercerão essa profissão, justamente por conta da responsabilidade desta atuação na vida dos cidadãos. Então, para que tenha um mínimo de controle no que diz respeito à qualificação profissional e principalmente um controle no que diz respeito à participação e atuação ética desses advogados, a legislação estabelece, a legislação federal, é importante que se diga isso, a legislação estabelece que advogado é aquele que possui inscrição e essa mesma lei submete os bacharéis em direito para serem advogados que sejam aprovados no exame de ordem. Hoje, na subseção aqui do extremo sul da Bahia, nós temos quantos advogados? Hoje, na subseção de Teixeira de Freitas, a subseção de Teixeira de Freitas, ela vai abarcar a região do Baixo Extremo Sul, né? Que vamos abranger aí Caravelas, Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, Itaim, Medeiros Neto e Ibirapuã. Essas são comarcas, correto? Nós temos a subseção de Itamaraju, a subseção de Eunápolis e de Porto Seguro. Teixeira de Freitas é a maior subseção do extremo sul da Bahia. E hoje nós estamos com cerca de 900 advogados distribuídos aí nessas 7 comarcas. A história da advocacia aqui no Extremo Sul começou tem muito tempo, mas nós tivemos aqui a primeira faculdade aqui do Extremo Sul, que foi em Itamaraju, depois veio a Pitágoras ou a FASB, com mais faculdade de Direito, e agora é o FSB também, abre um curso de Direito. Qual é a realidade depois da vinda dessas faculdades aqui para o Extremo Sul? Observe, eu digo, Sami, que eu entrei no curso de Direito no ano de 2001, colei grau em 2006. Na época que eu iniciei a faculdade, nós só tínhamos a UESC, a UESB, a Federal da Bahia, a Católica e a UFES, que é a Universidade Federal de Feira de Santana. Nesse meio tempo, iniciou a FACISA, né, que era o CESESB, depois veio a FASB, depois a FACTEF, que transformou a Faculdade de Pitágoras. Essa é uma realidade que foi uma realidade sem volta. Na verdade, a multiplicação das faculdades, e aí agora o FSB, é uma realidade sem volta. Houve um projeto de governo que era de ampliação
do ensino e do acesso ao ensino superior. Isso atingiu todos os ramos e, em especial, a advocacia, justamente por conta do leque de possibilidades de atuação que o curso de Direito traz. Então, hoje, nós temos... Eu me inscrevi, quando escrevi aqui, fiz meu juramento com a ordem no dia 9 de agosto de 2006, era uma quarta-feira, Samir. Eu fiz com a presidente Jaqueline Lachê, era a presidente da instituição. Nós não tínhamos sede. Observe, nossa sala era uma sala mais ou menos do tamanho dessa. Você recorda? Ficava ali onde hoje funcionam os juizados especiais. Éramos 260 advogados. Hoje, 15 anos depois, nós somos quase 900 advogados nessa subseção. Nós temos uma sede própria, nós temos salas de acesso à advocacia em todas as unidades judiciais. Isso demonstra o quê? O fortalecimento da estrutura da instituição para que o advogado ele tenha melhores condições e seja melhor representado em sua atuação profissional. Eu acredito que por força da ética o senhor não vai apontar o dedo, mas existe o bom advogado e o ruim advogado, existe o charlatanismo nesse meio da advocacia? Samir, quando a gente fala de ética, a gente fala de moral, a gente está falando de algo inerente ao ser humano. Em todas as searas de atuação profissional, nós vamos encontrar os bons profissionais e os maus profissionais. Isso ocorre na advocacia? Ocorre. Ocorre na medicina? Ocorre. Ocorre na contabilidade? Ocorre. Ocorre no meio político? Ocorre também. Isso é inerente ao ser humano. O que a ordem faz? E é o problema. O problema é que, da mesma forma que os maus juízes acabam sendo mais divulgados que os bons juízes, que os maus promotores acabam tendo uma divulgação e repercussão maior que os bons promotores, o mesmo acontece com a advocacia. Uma pequena parcela que insiste em desviar não somente do juramento que fez com a ordem, com a sociedade, mas do seu compromisso ético-moral com a profissão, da sua responsabilidade com a vida daqueles que estão levando o seu sofrimento para que haja uma mínima condução responsável, se desvie desse ponto, aí a ordem ela tem um papel. O papel é de, não somente ofertando devido ao processo legal, apurar o fato e dar a devida repreensão. É importante que a sociedade saiba disso. Nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina, com previsão na legislação federal, que possui a competência para julgar os atos ético-disciplinares dos advogados. E esse tribunal ele tem caminhado muito bem. Nós recebemos e temos aqui, eu faço esse registro, uma comissão de ética e disciplina na subseção Teixeira de Freitas, presidida pelo Dr. Hilter e acompanhada com membros da comissão pelo Dr. Leandro Mursa e hoje Dr. Juliano Ramada, que fazem um trabalho silencioso, um trabalho que não é visto muitas vezes, mas que é um trabalho de extrema importância, que é o trabalho de receber, ouvir as partes, ouvir os cidadãos que têm queixa em relação à advocacia e encaminhar esses processos para o Tribunal de Ética. Justamente por quê? Porque nós temos que cortar na carne, nós temos que fazer valer efetivamente a responsabilidade e a credibilidade da instituição. Nós temos que defender, eu digo isso sempre, nós temos que defender as prerrogativas da advocacia? Temos. Por quê? Porque as prerrogativas da advocacia não são um privilégio para os advogados, mas sim um instrumento de defesa da sociedade. Mas, principalmente, nós temos também que corrigir os desvios internos para que a respeitabilidade da instituição possa continuar. A OAB Subseção de Teixeira de Freitas cresceu, ganhou forças, é uma instituição respeitada em Teixeira de Freitas, em todo o extremo sul da Bahia, em todo o Brasil, por que não dizer em todo o Brasil, mas o cidadão, quando é que ele deve procurar um advogado? Samir, eu costumo dizer, na verdade eu costumo dizer porque eu vi isso uma vez em um adesivo no fundo de um carro. Tudo bem? Como vai seu dia? Aí vem embaixo, não responda antes de consultar o seu advogado ou a sua advogada. Qual é a questão? Hoje nós vivemos num mundo que as relações pessoais, relações negociais, relações jurídicas, a simples compra e venda na internet, a prestação de um serviço, hoje existe muitas questões e uma alteração legislativa muito grande. E muitas vezes o cidadão ele pode se deparar em um problema pelo fato de não atentar para uma forma de contratação, para um contrato que assinou, para uma situação que ocorreu. Muitas vezes ele tem um direito violado e nem sabe que possui esse direito.
Muitas vezes ele prefere deixar para depois por não compreender efetivamente que está sofrendo ali um dano. E aí é que entra o papel da advocacia. Não somente para a advocacia para ingressar com as demandas judiciais, mas principalmente os advogados e advogadas que trabalham de forma preventiva na fase de orientação. Então eu digo, o advogado ele é indispensável à administração de justiça, mas ele é muito mais que isso. O advogado ele é indispensável à própria convivência da sociedade, porque é por meio do trabalho da advocacia que muitos conflitos são evitados nesse serviço da advocacia preventiva. Então, se você que está ouvindo, você ouvinte, tiver alguma dúvida, estiver em alguma situação, tiver qualquer questionamento sobre o seu direito, não hesite, procure a advogada ou o advogado de sua confiança, porque ele vai lhe passar a melhor orientação e vai lhe tranquilizar sobre o melhor caminho que você seguirá. Nesta pandemia, muita coisa parou. Como andou a advocacia, mais propriamente de forma particular, aqui no extremo sul da Bahia, subseção de Teixeira de Freitas? Sami, esse período da pandemia não foi diferente para a advocacia em relação ao que aconteceu na economia em geral. Não é? Todos nós sofremos com o impacto da pandemia. Em especial aqui na Bahia. Não é? E quando a gente fala de poder judiciário, a gente tem que falar de poder judiciário como um todo, não atribuindo a questões pessoais, mas falar de instituição. Não é? Nós estamos aí e tivemos, a partir do dia 18 de março de 2020, nós tivemos o fechamento do acesso às estruturas do poder judiciário. Nós fomos forçados a iniciar um processo de migração para o teletrabalho, para o trabalho remoto, por uma questão de sobrevivência da própria estrutura do Poder Judiciário, sobrevivência da própria advocacia. E nós tivemos muitas dificuldades, problemas de falta de acesso aos magistrados, aos servidores, problemas de falta de acesso aos despachos. A Ordem dos Advogados do Brasil, em inúmeras oportunidades, teve que recorrer ao CNJ para garantir o acesso à advocacia. Nós estamos em um período que passamos por mais de um ano e 8 meses, sem ter qualquer tipo de atendimento presencial. E quando falo isso, não é somente em relação à Justiça Estadual, mas à Justiça Federal também, a Justiça do Trabalho, que é uma Justiça Federal especializada. Então foi um período muito sofrido para a advocacia. Um período em que, se a economia vai mal, para aqueles que tinham contratos, eles perderam seus contratos com as suas empresas. Por quê? Porque vai ter que cortar gasto e cortar o que se entende como poderia ser um custo que poderia se deixar para depois. Se os fóruns estão fechados, a sociedade para de recorrer ao judiciário. Se a sociedade para de recorrer ao judiciário, a advocacia sofre com isso. Então, nós ainda estamos passando por um período, que é um período que a gente diz, não terminou ainda para nós a pandemia em relação às atividades jurisdicionais. Observe, hoje o nosso acesso aqui em Teixeira de Freitas à Justiça Federal, ele está sendo de forma remota. Nós não estamos tendo um trabalho 100% presencial. A Justiça do Trabalho está retomando a sua atividade. Igualmente, a Justiça Estadual está retomando gradualmente a sua atividade com a realização de audiências presenciais, mas o acesso 100% da advocacia, e digo, quando eu falo acesso 100% da advocacia, o ouvinte ele tem que entender que o acesso não é para a advocacia, o acesso é para a cidadania, o acesso é para o cidadão, o acesso é para você, trabalhador, você, trabalhadora, que precisa de uma resposta do Poder Judiciário e que é por meio do advogado, é por meio da advogada que esse acesso ele será alcançado com muita luta, com muita dificuldade, mas esse papel que está sendo desempenhado para o restabelecimento das atividades em todo o judiciário, não somente baiano, mas também federal, isso é um pleito da advocacia. Se as repartições públicas, Samir, estão abertas, se hoje já há decreto do governo do estado autorizando eventos de até 1.000 pessoas, se já há previsão, inclusive se falando em festas de Réveillon, o porquê não retornar toda a estrutura do Poder Judiciário? Qual é a razão dessa estrutura ainda estar fechada? E eu digo, quero deixar muito bem claro, esse registro é em relação a uma análise geral da estrutura da Justiça Federal, da estrutura da Justiça do Trabalho e da estrutura da Justiça Estadual. Conversamos com o Dr. Daniel Moraes, ele que é presidente da OAB Subseção de Teixeira de Freitas, aqui no nosso 15 Minutos de Direito,
que você acompanha aqui pela Rádio Câmara de Teixeira de Freitas. Doutor Daniel, obrigado por sua participação e vamos torcer para que a normalidade volte a acontecer no Poder Judiciário. Sami, isso é uma esperança que nós temos. A luta, ela faz parte de nossa história. Aliás, um advogado que não está acostumado à luta, ele está na profissão errada. Não é? Nós somos lutadores por essência, essa é a nossa natureza, mas a luta pelo bom direito, não litígio pelo litígio, mas buscar o embate diário, inclusive até para viabilizar, não é, situações que venham trazer de uma forma muito mais célere, muito mais honesta, muito mais direta para o cidadão. Quero deixar aqui um abraço a toda a advocacia, deixar um abraço para a diretoria da Subseção Teixeira de Freitas e dizer que estamos ali na rua Haiti, número 260, bairro Bela Vista, para o que a sociedade precisar. Você ouviu O Seu Direito, um programa da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas. Produção e apresentação, Sami Chagas.